eu sou o enganador. E o anjo desloca a coxa dele. Existe algo que não é mencionado aqui também, por isso que eu falei de entrelinhas, mas é possível do ponto de vista cultural, que a costume assim, tanto é que isso vai acontecer com o servo de Abraão, quando ele vai mandar o servo lá, fala assim, jura colocando a mão na minha virilha. Então havia muito esse costume de a pessoa pegar a perna ali na virilha mesmo da pessoa, pra gente ocidental uma coisa meio estranha, pegar lá no... Mas era uma maneira de falar assim, é pela minha descendência que você vai fazer isso, é gesto nobre. Será que Jacó também pegou ali, você tá entendendo? E o anjo desloca a perna dele depois para lembrar que ele também firmou no pai numa mentira. Para ficar bem claro para você, esse episódio do Segura Virila não está aqui, mas nós temos o servo de Abraão, que fala, põe a mão na minha coxa e jura. E é hábito da época. Sim. Cara, eu tenho, assim, lá em casa, eu na verdade, eu sempre era muito chato com a questão de mentira. Para que mentir, né, mudei, e aí eu era muito chato nisso. Chato no nível de, cara... É verdade. Pequenas mentirinhas, pra mim eu fico maluco já. E eu não aceito, mas eu também não minto nada, e eu sofro as consequências disso, de falar a verdade sempre. Porque eu acredito que essa dorzinha, assim, quando você mente para ganho no curto prazo, você acaba em algum momento se lascando. Então, às vezes, você mente para ter uma saída fácil, mas depois você se lasca, né? E eu acredito nisso. E lá em casa a gente implementou essa cultura. Cara, não pode mentir por nada, tem que falar a verdade e é isso e tal. Pois bem, aí eu imagino agora que tô aqui na pele de Jacó. Aí eu quero a primogenitura, aconteceu tudo igual. Aí chega aqui e meu pai pergunta, quem é você? Cara, se eu pegar e mentir e falar que eu sou Esaú, eu vou ganhar a bênção. E se eu falar que sou Jacó? Cara, eu não vou ganhar a bênção? Então, como que esse princípio, que é o princípio bíblico sobre falar a verdade, né? Sobre ser verdadeiro, sobre não mentir, né? O diabo, na verdade, é o pai da mentira e tudo mais. Cara, como que eu aplico esse princípio bíblico a esse momento que traz uma bênção? Uma bênção, assim, não uma vitória, é uma bênção, é uma coisa muito grande. Como que eu posso, talvez, cruzar esses dois conceitos? Ele fez o ato do diabo e ainda assim ganhou uma bênção. Cara, a gente sabe que Deus faz isso, né? Mesmo durante, né, as grandes catástrofes e cagadas, ele consegue transformar tudo numa bênção depois, mas cara... Como que eu entendo? Eu vou responder isso colocando uma outra questão que você fez antes e que eu não respondi. Tá. E a consequência? Quando a gente pensa em punição, a gente fala assim, poxa, não foi justo, it's not fair, como diz em inglês, não é justo. O Jacó enganou o irmão, enganou o pai, ainda ganhou a bênção, não é justo. Tinha que ser punido. Quem disse que ele não foi punido? Exato. Quando você fala o seguinte, ele ganhou, mas tá, tudo bem, ele ganhou quando fala bênção, a gente sempre pensa assim, bênção no sentido poético e espiritual da coisa. Eu fui abençoado porque eu fui fiel. A palavra bênção em hebraico, barur, ela é o barahá que é bênção, barur é abençoado. O barahá em hebraico, ela é também uma herança. Ela tem tido mundano, se eu posso chamar assim. A bênção não é só espiritual. Você entendeu? Se você herdou uma fazenda do seu pai, é uma bênção. Para eles é bênção. Então a bênção tem o caráter espiritual e o caráter mundano. É que muitas vezes isso misturava na cultura do Antigo Oriente Médio que forjou a Bíblia. Pois bem, nesse aspecto, então ele recebeu, mas recebeu à custa de quê? Vou ter que adiantar um pouquinho, depois a gente volta nesse ponto. Ele perdeu a mãe, nunca mais ele viu a mãe dele, perdeu o pai, foi parar lá na casa do tio, 14 anos enganado pelo tio, comeu o pão que o diabo amassou na casa do tio, ele sofreu na pele tudo, e depois ele volta morrendo de medo e ainda paga consequências do erro dele nos filhos dele, que ele vê os filhos com traços de caráter ruins que ele teve. Então, a partir desse momento, eu entendo o seguinte, ele teve a bênção, mas ele poderia ter de um outro caminho, e não esse. Então, ter não é a única resposta. Mas ter a troco de quê? O que que eu poderia... Que sofrimento eu poderia ter evitado para chegar onde eu cheguei? Cara, aí esse fast forward a gente volta, né? O Rodrigo trouxe várias consequências, mas quando eu tava me preparando hoje pro episódio, eu tava no carro ouvindo algumas coisinhas e aí eu vi uma coisa que fez muito sentido mesmo. Porque ele pegou e enganou o pai aqui, né? Sim. E aí ele passou pela mesma coisa depois. A gente vai chegar lá depois na história da esposa, né? Que ele esperou lá há 7 anos e na hora, aí ele teve uma surpresa.
e ele foi enganado do mesmo jeito que o pai. Né, que no caso do pai trocou o irmão mais velho pelo mais novo, e no caso dele vai ser o contrário, né? Era a esposa, né? Você trocou também igualzinho. Né? Engano mais dolorido e mais semelhante do que esse ainda. Esse que você falou tá certo, mas mais dolorido, mais... Você falou isso aí. E eu tava vendo, depois a gente pode aprofundar quando chegar na história da história, mas na Bíblia, a palavra que foi utilizada em hebraico tem a mesma raiz que foi usada na hora que ele enganou o pai. Então isso daqui demonstra, é quase que a Bíblia dizendo, olha, viu, isso daqui é por causa daquele momento. Exatamente. Então tem essa conexão, né? E você saberia qual que seria o outro engano mais dolorido e mais semelhante, além desse que você mencionou do sogro? Além desse? Para Jacó. Para Jacó, cara... Mais dolorido do que o engano do sogro mais semelhante. Com certeza o filho dele, José. Filho. Ele passou a vida inteira pensando que José tinha morrido, que era o filho que ele amava. Exatamente, ou seja, ele sentiu na pele e os outros filhos o enganando. Cara, dá pra fazer uma pregação sobre paternidade. E você vê a paternidade, e aí você vê vários elementos, a questão psicológica passando de pai para filho, os traços de caráter. Então eu tenho que tomar cuidado que aquilo que eu faço hoje, a Sara pode herdar. Não só em termos... A gente pensa muito, aproveitando a ideia do grupo primo de investimento e tudo mais, e tá certo, mas deixe-me dizer que além dos investimentos, você tem que tomar cuidado com as heranças malditas que você pode deixar para seus filhos. Às vezes você deixa o dinheiro, mas não preocupa com a questão do caráter e você passa traços para eles negativos e você pode em vida ainda sofrer as consequências disso, como Jacó, porque o Nietzsche tinha uma frase no O Anticristo, que ele fala, o problema é que quando você contempla a escuridão contempla você. Então, quando você começa a atrair pessoas semelhantes ao que você é. Você começa a atrair pessoas semelhantes. E aí tem a questão da punição e da redenção. Foi justo Deus ter dado a bênção dele, apesar de tantos erros? Eu vou falar de maneira leiga, mas eu já ouvi alguém explicando isso, mas se eu cometer alguma imprecisão na ilustração, peço aos juristas e advogados que assistirem aqui que me perdoem, eu sou leigo em direito. Mas eu ouvi dizer que na filosofia do direito há dois princípios que às vezes aparecem. Tem uma linha de direito que é uma linha mais punitiva e tem uma linha do direito que é a linha exemplar. A linha punitiva é aquela que assim, olha, você quebrou meu celular, então agora o juiz fala assim, olha, quanto custou o celular do Rodrigo? Custou X? Olha, você tem que indenizar ele no valor de X e dar outro celular para ele. Essa é punitiva. Você vai pagar pelo prejuízo que você me causou. A exemplar é diferente. Você causou prejuízo do Rodrigo e ele perdeu o celular, não é só o celular. Quantos dias ele ficou sem usar o celular? Aí ele perdeu o negócio que ele usava pelo WhatsApp, que não pode mais por causa do celular que você perdeu e tudo mais. Ele estava dirigindo o carro, ele estava sem o Waze, entrou numa comunidade e quase foi assaltado por causa disso aqui e tudo mais. É o seguinte, você vai pagar para ele o valor de mil celulares. Mas eu só tomei prejuízo de uma, por que eu vou pagar 1.000? Aí o direito exemplar. Eu quero te dar uma lição para que você não faça isso com mais ninguém. Amanhã você vai pensar 2 vezes antes de... porque você sabe que dói no bolso. É aqueles casos americanos de uma empresa que às vezes é obrigada a pagar $1 bilhão de reais de indenização, de dólares, melhor dizendo, e tudo mais. E outros que veem a situação também, opa, eu não vou arriscar, porque se eu sou rico bastante para ter que pagar seu celular, eu não vou melhorar a minha empresa. Porque se ele entrar na justiça, eu pago lá e está resolvido. Mas se ele me trouxe um prejuízo muito grande, eu não quero. Então tem o direito punitivo e o exemplar. Deus trabalha com uma filosofia de direito exemplar. Ele pune a pessoa bem na carne, porque ele quer tornar o caso dela exemplo para que outros não cometam o mesmo erro. E aí, saindo dos dois tipos de direito, uma coisa que as pessoas falam, pelo menos em teoria, as prisões, as penitenciárias, os decretos judiciais são para resgatar o indivíduo. Em teoria, se as penitenciárias